É isso aí, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade que a gente estava fazendo na aula passada, né? A gente entrou na aula passada na discussão sobre como fazer iterações, né? Que são métodos iterativos para encontrar uma raiz aproximada de uma equação, certo? Na aula passada tinha menos gente, eu acho, a aula foi mais curta, mas o vídeo eu postei, coloquei lá no Google Sala de Aula, postei o link aqui no WhatsApp. Para quem não assistiu, assisti aquela aula, porque a partir de agora a gente está num capítulo que é um pouco mais longo, que são as raízes de uma equação. Antes que eu esqueça, eu estou devendo aí umas coisas a vocês, que é uma gravação de uma aula ainda a respeito da aritmética de ponto flutuante, que eu devo estar postando, né? Eu estou devendo, vou ver se eu faço essa semana, e colocar algum material escrito, né? Inclusive exercício, lista de exercícios, questões para vocês fazerem. Eu devo estar nos próximos dias fazendo isso, postando um material gravado para terminar a explicação da aritmética do ponto flutuante e fazer um pouquinho também de exercício, já como uma atividade para vocês entregarem, certo? Então, fiquem atentos aí nos próximos dias que eu devo estar colocando isso aí. Então, assim, esse capítulo que a gente está, que é de encontrar a raiz de equações, zero de aproximados de equações, ele tem vários métodos iterativos. Na aula passada a gente começou o método da bisseção. Então eu vou continuar um pouco ele hoje. Se der tempo eu começo a fazer o método de Newton, certo? Vou partilhar aqui minha tela. Então, assim, na aula passada, quem não está assistindo, a gente começou a fazer isso aqui. É o método da bisseção. Eu vou só resumir em 2 minutinhos aqui, que assim, não faz muito sentido ficar repetindo o que eu faço nas aulas passadas, porque a gente tem os vídeos, né, gravados. Então, quem perdeu é só ir lá e assistir. Só para lembrar qual era a filosofia por detrás disso daqui, o que é que está por detrás desses métodos. Todos eles têm a ver com o método da... Todos eles têm a ver com o teorema do valor intermediário, assim, basicamente. O ponto inicial, que é quando você começa a procurar a raiz em um determinado lugar. Que a princípio você tem o gráfico da função, né, que nem um desenho que nem esse aqui, tem um gráfico. Se ela não corta o eixo x, então quer dizer que ela não tem uma raiz aí nesse intervalo entre A e B. Então, nesse intervalo entre A e B, se ela não corta aqui o eixo x, né, do jeito que você está olhando a figura, se ela não... um minuto aqui. Problemas técnicos resolvidos. Se o gráfico aqui, ó, ele não corta o eixo x, isso, ativando a função desenhar, ele tá na função de gráfico, de mouse, não é isso que eu quero arriscar aqui. Desculpem, desenhar. Então, vamos lá. Esse, ué, o que está acontecendo? Probleminha chatos da tecnologia. Esse gráfico aqui, ele não está cortando o intervalo AB. Ó. Supõe que essa função f aqui tem o gráfico f de x. Mas tem a função f no intervalo AB em R. Então o gráfico dela está aqui, só que nesse intervalo ela não corta aqui. Então quer dizer que ela não tem raiz.
significa dizer que não existe nesse intervalo, né? Não existe nenhum número nesse intervalo AB, tal que a f de C de zero, ou seja, não tem raiz. Ora, se nós estamos procurando uma raiz, então nós vamos procurar nos intervalos onde ele corta, certo? Mas como é que você faz? Aí o teorema do valor intermediário, que é o princípio de tudo aqui, ó, teorema do valor intermediário. Você tem que procurar dois pontos cuja a imagem deles, quando você faz o produto, dê negativo. Porque significa que um deles é positivo e o outro é negativo. A ordem não importa. Quer dizer que ele muda de sinal. Então, se aqui é o eixo X, aqui é o eixo X, ó, aqui em cima esse gráfico é positivo, aqui embaixo ele é negativo. Então, quer dizer que aqui no meio ele mudou de sinal. Então, ele deu zero aqui. Do mesmo jeito aqui, ele é negativo aqui, ele é positivo aqui. Então, quer dizer que em algum momento ele mudou de sinal, então ele deu zero. Então, tem duas raízes aqui. Isso aqui tocou em pelo menos um, então tem pelo menos uma raiz aqui. Então, o princípio é esse, você encontrar um intervalo onde o f de A é positivo, o f de A é negativo, então quer dizer que entre eles tem alguém que dá zero. Esse princípio a gente usou na aula passada para fazer o método da bisseção. Como é que esse princípio funciona? Você primeiro pega um intervalo, né? Vou ver se eu comecei. Ainda é um assunto geral, eu já falei na aula atrasada, na aula anterior, na aula de terça-feira passada, eu já falei disso. De parada também já falei. Da disseção para o final da passada. Então, o método consiste assim. Vou fazer um desenho só para ilustrar. Você primeiro pega a F no intervalo onde isso acontece, onde ela muda de sinal. Aí a ideia é o que? Se você tem aqui o intervalo AB, então significa que no meio, se ela mudou de sinal, então tem um candidato à raiz aqui no meio. Certo? Vou chamar de... Você chama esse A de A0, esse B de B0. Então aqui no meio existe alguém que anula. Vou chamar esse de x0. No geral, esse x0 ele é o ponto médio entre esse intervalo aí. Certamente a raiz pode estar desse lado aqui, ou pode estar desse. O fato é que, se ela estiver nesse lado, o que você vai fazer? Você descarta por enquanto esse pedaço, e você vai reduzir esse intervalo aqui, ó. Você vai tentar, se a raiz está aqui, por exemplo, você vai tentar pegar esse daqui, cortar o meio, aí vai esquecer esse pedaço também. A ideia é que você vai diminuindo cada vez mais o intervalo, de forma que você vai se aproximando da raiz, né? Se a gente fizer um desenho assim e aumentar numa lupa, suponha que a raiz está aqui. O que você fez no começo foi descartar um intervalo maior, aí pegou um menor, de tal forma que ele vai cercando a raiz. Aí em cada passo desse você foi construindo um número, o x0, o x1, o x2, o x3, e aí vai. O que que acontece? Esses x aí que a gente faz, o x0, x1, x2, x3, eles vão se aproximar, né, x índice k, eles vão se aproximar da raiz, vou chamar de psi aqui. Então significa que a gente tem uma sequência que se aproxima de sua raiz. X, k converge para para x, x para que si. Normalmente está considerando funções contínuas, então a f de xk ela vai convergir para f de qc. Então, significa que se esse qc for a raiz, a função f de xk ela vai convergir para zero. Significa dizer que você está se aproximando cada vez mais da raiz. O método da bisseção é esse. Bisseção, como o nome diz, é dividir, é você particionar o intervalo em dois. Bisseção, você vai fazer uma seção. Está separando o intervalo, certo? No caso, em dois. Então, a tática é sempre essa, é de dois em dois. Aliás, você pega o primeiro aqui, primeiro intervalo,
x0, construiu quem é o primeiro ponto médio, aí definiu um intervalo, que foi o da metade. Aí com esse intervalo aqui você define o próximo. Você pega o ponto médio do próximo intervalo e vai encontrar um outro candidato aqui no meio. Ou seja, a raiz vai estar nesse maior, depois ela vai estar num menor ainda, ou seja, a raiz vai estar cada vez de um intervalo menor. Aí com esse intervalo você construi o próximo, você descobre o próximo x2, aí você forma um outro intervalo, de tal forma que esses intervalos vão sempre se aproximando cada vez mais da raiz, tá certo? Aí aqui eu dei um exemplo, né, que foi dessa função x logaritmo de x menos 1, no intervalo entre 2 e 3. Aqui ele joga os resultados, né? Eu comentei isso na última aula, eu vou só revisar rapidinho. O f de 2 é negativo, o f de 3 é positivo, então entre o 2 e o 3 tem uma raiz. Aí ele pegou o ponto médio, 2,5. Então deu negativo. Aí ele pegou, formulou um próximo intervalo, certo? Entre 2,5 e 3, e foi procurar o ponto médio entre eles, é o 2,75. Então 2,5 e 3 dá negativo e positivo, então esse aqui deu positivo. Então ele vai atrás de um próximo intervalo, ou seja, ele vai continuar esse processo, certo? Quando é que esse processo acaba? Quando o algoritmo me dá uma diferença entre a raiz aproximada que eu estou procurando menor do que o erro que eu quero. Por exemplo, se eu disser eu quero um erro de duas casas decimais, quero que seja menor do que 0,01. Então você vai fazer de tal forma que você vai parar quando você obtiver esse erro, né? Então, o algoritmo, que foi o que eu falei na aula passada, o algoritmo é uma receita de como é que você vai funcionar esse processo. Então, esse algoritmo ele diz, você pega a função contínua, satisfazendo as condições que eu falei. Então, o dado inicial, você pega o intervalo, essa precisão epsilon. O que é essa precisão? É justamente isso que eu quero. Quando é que eu vou parar esse algoritmo? Você vai dizer no começo, eu quero uma aproximação de duas casas decimais, então eu quero isso aqui. Então, você vai fazer o seguinte, você vai escolher a sua precisão, então é 0,01, e vai pegar o intervalo inicial, AB. Bem, suponha que a diferença entre B menos A é menor do que epsilon. Então, o resultado acaba. Porque suponha que você pegou o intervalo que o B menos A já é menor do que esse número, 0,01. Então, quer dizer que sua raiz já está dentro do intervalo que você deseja. Aqui tem o A, aqui tem o B, e a sua raiz aqui, eu vou chamar de x barra, nesse caso aqui, não vou usar o que si não, certo? Ele já está, a diferença entre o B e o A já é menor que 0,01. Então não tem o que fazer, já que ele já satisfez a minha condição, então você acaba. Ora, mas se isso não é o caso, então significa o quê? No processo k igual a 1, ou seja, quando você for escolher o x1, você toma o ponto médio como sendo f de a, certo? Então significa que seu x, que é a mais b sobre 2, certo? Aí ele diz o seguinte, que se o m vezes f de x for positivo, você tomou a igual a x. O que quer dizer isso? Ó? Você está pegando aqui o intervalo a, b, aqui é o x, que é o a mais b sobre 2. O mf de a que ele pega é assim, ele pegou sua função f e aplicou no a, certo? O a é o extremo esquerdo aqui do intervalo, certo? O m para ele aqui é o f de a, certo? Nesse caso aqui, se você pegar o x como sendo a mais b sobre 2, aí você vai fazer essa conta. M vezes f de x, certo? M vezes f de x é o f de a vezes o f aplicado ao x, esse x aqui, ó. Quando é positivo, você faz a igual a x, certo? Aí ele manda passar para o passo 8. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que se por acaso você fizer o a igual a x, passar para o passo 8, é você fazer o b menos a e olhar se ele satisfaz a desigualdade menor do que epsilon, certo?
Então, quer dizer que nesse caso aqui, o seu x barra, ele vai servir qualquer um que você pegou no intervalo AB, certo? Se por acaso não, aí você repete o processo, você volta aqui para o passo 5. Mas quem é que você vai escolher? Porque é assim, ó. Eu vou fazer um exemplo prático para ficar mais visível aqui. Nesse caso aqui, ó. Seria bom que alguém tivesse com uma calculadora aí para a gente começar. Por exemplo, para a gente treinar, seria bom que vocês tivessem um papel aí, uma calculadora e fosse fazendo junto comigo. A função é essa, ó. Ele vai pegar o intervalo 0, 1. Então, a primeira iteração que ele vai fazer aqui com k igual a 1, ele vai fazer o quê? Vai calcular o x médio. Então, vamos lá. É 0 mais 1 sobre 2. Isso aqui dá 0,5. Então, tá aqui, ó, 0,5. Certo? Ora, ele vai pegar o 0,5 e vai aplicar a f nele, ó, certo? Então, vai pegar essa f em 0,5. Então, é 0,5 ao cubo, menos 9 vezes 0,5, mais 3. Então, só fazer aqui a conta, certo? Eu estou sem calculadora científica, deixa eu fazer aqui no celular. Se alguém já estiver fazendo aí com a calculadora, diga aí o resultado, viu? Como é, professor, a conta? Professor, Zero deu cubo. menos Menos, 1,375. pronto, que é esse número que está aí. A gente já tem o resultado na tela. É só para a gente conferir, assim, para a gente conferir, né? Claro que está certo, mas você tem que treinar. Eu também já sei que vai dar isso, mas a gente tem que fazer. Pronto. Dá menos, esse número aqui, ó. Menos 1,375. Certo? Quem é o B menos A? É aquele B menos A que eu falei lá em cima. Vamos ver se o B menos A já é menor do que a minha precisão. Aí quem é a precisão? Ó, ele deu aqui. Ele quer uma precisão de 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 1 sobre 10 ao cubo e é 1 sobre 1000. E é 0,001, né? É isso? É isso. Todo mundo concorda, né? Então, tá certo isso aí. Então, quer dizer o seguinte. Vou voltar aqui, só um minuto. Qual é a amplitude desse intervalo, né? Ó, ele quer saber, a precisão que ele quer é essa, ó, é 0,01. Quem é o B menos A? Olha, o B para nós aqui é o 1. Então, ah, só um minuto aqui. Não, não, desculpa. Assim, desculpa. Não, 1 não. Você fez, a primeira iteração foi com 0,5. Vou só voltar aqui em cima, ó, para vocês entenderem, senão vão se perder. O primeiro ponto médio aqui, o M, foi o F de A, né? Então, no caso aqui, o que você tem de B menos A não foi com o 1 e o 0, não. O 1 e o 0 é o intervalo original. Aqui foi o 0,5, aliás, 0. Não, assim fica. Deixa eu apagar. Assim fica. Deixa eu escrever de um jeito mais. Só um minuto, viu? Eu vou voltar aqui onde estava. No caso, como tá fechando, né, o intervalo para diminuir, aí vai ficar o A como sendo 0,5 e o B como 1.
Aí para fazer B menos A, ficaria 1 menos 0,5, que vai dar o 0,5 de novo. Eu tava procurando aquele desenho que eu fiz, assim, ó. Deixa eu fazer de novo. Ó, você tem o 0 e o 1. Como você falou, né, você está dividindo, né? Bem no meio, você encontrou o ponto médio, que é 0,5. Então, qual é a amplitude desse novo intervalo? É a diferença entre esses pontos, né? Ou esse aqui, dependendo de onde você esteja procurando sua raiz, certo? Entre 0 e 0,5 ou 0,5 e 1. O fato é que o B menos A é 1 menos 0,5, ou 0,5 menos 0, não importa. Você diminuiu a amplitude do intervalo, que no original seria 1, é 0,5, é a metade. Você pegou a metade dele, certo? Vamos para o passo 2. 0,2. O 0,2, você vai pegar a metade do intervalo, não é isso? No caso é 0, acho que é 0 e 0,5. Então, é desse pedaço aqui, ó. É desse lado aqui. Porque tem que olhar o sinal, lembra? Ó, o F do número. Ó, presta atenção. Quando ele é positivo, você vai escolher o seu x igual a o A. Quando ele for o sinal, você vai escolher o x como sendo o B. Nesse caso aqui, ele deu negativo, né? Então, o que você fez foi pegar esse intervalo de 0 a 0,5, esse lado de cá, certo? Aqui é o ponto médio entre eles. Tem 0 e 0,5. O meio é 0,25, não é isso? Esse ponto médio aqui, ó. Aí você vai calcular o F agora nele. O F, que é essa mesma F aqui, você vai aplicar em 0,25. Tá claro? Vou colocar aqui na calculadora. Embora não precise, que aí já está o resultado, né? É só porque vocês têm que treinar essas contas. Então, o ideal é que vocês tenham uma calculadora científica, preferencialmente. Porque se não for científica, você vai trabalhar bem mais. 9 vezes... Dá 0,765625. Pronto, é isso que tá aí. Então tá aqui, ó. Só que dessa vez ele deu positivo, não é isso? Ó, 0,765625. Mas de qualquer forma, a amplitude do seu intervalo, só uma observação. Essa amplitude ela não vai alterar se você pegar desse lado ou desse, óbvio. Ela não vai alterar, porque se você fizer a conta como um todo, a diferença é sempre a mesma, entendeu? Porque se você olhar, se você está no ponto médio, óbvio, isso é muito óbvio, que se aqui tem o A e aqui é o B e aqui é o ponto médio, como o nome mesmo diz, é o meio entre esses dois e esse. Então a amplitude, independente da raiz estar desse lado ou desse, tanto faz. O B menos A aqui, quando você fizer, aliás, o B menos M vai ser igual a A menos M. Até porque a fórmula é essa, né? Tá muito rabiscado isso daqui. B menos M é igual ao A menos M. É porque isso aqui dá B menos A igual a... isso tá errado. Ao contrário. É M. Eu fiz B menos... É M menos B, óbvio. Bobagem. Falei uma besteira aqui. O que você fez foi o B menos M igual a M menos A. Isso sim, faz sentido. Porque senão se cancelaria ali. Isso aqui é B menos A, ou B mais A igual a 2M. Que significa que B mais A
sobre 2 é igual a m, que é o ponto médio. Então, você, independente do lado que você escolha, a amplitude do intervalo, que é esse pedaço aqui, ó, vai ser sempre a mesma. Bem, ok, então você vai continuar o processo. Agora você vai para a iteração 3. Então você vai pegar o próximo ponto médio, certo? Então veja e que ele vai fazer esse processo até 10. Ele fez 10 iterações aí. E nesse caso aqui, ele chegou no momento aqui, ó, que ele obteve um resultado bem pequeno, vezes 10 a menos 3, certo? O que ele quer? Ele quer uma precisão de 10 a menos 3 aqui, certo? Então, no final, a amplitude do seu intervalo aqui, o B menos A, tem que ser menor do que o epsilon que ele deu lá, tá certo? Tem que ser menor, não é igual, tem que ser menor. Então, perceba aí, pega esse número, eu vou fazer aí, vocês multipliquem aí, se tiver com a conta, calculadora na mão, pega esse número, 9, 10 a menos 4, né? 10 elevado a menos 4 vai dar... deixa eu apagar isso aqui, que tá muito bagunçado aqui. Vou rabiscar aqui. É, 10 a menos 4 é 0,3 zeros e 1. Você vai multiplicar esse número por 9,765, 765, 625. Então, vezes 9,765, 625. O resultado que você vai obter, se fizer o produto, vai dar 0,3 zeros, 9, 7, 6, 5, 6, 2, 5. Então perceba aqui, ó, você tem 0,30 e o 9. A precisão que ele quer é epsilon igual a 10 a menos 3. 10 a menos 3 é quanto? Você pegar 10 elevado a menos 3, eu já fiz ali em cima, vocês perceberam, vocês já viram, né? 10 a menos 3, ele vai dar o número 0,001. Então vamos comparar, né? Se nós tivéssemos aqui 0,001 e esse de baixo aqui é 0,00097 e tal, tal e tal. Obviamente, esse de baixo aqui é menor do que o de cima, concorda? Porque ele tem uma casa decimal a mais com zero aqui, ó. Então, ele só encontrou um número com erro menor do que ele deu na 10ª iteração, ó. Certo? Então, quer dizer que esse método, embora ele chegou, ele precisa fazer uma certa quantidade de iterações, dependendo da função que você deu, certo? Dependendo do intervalo inicial que você começou. Então, esse método da bisseção, ele consiste nisso. Você ir particionando em cada fase, você vai particionando o intervalo em dois, certo? Por isso que o nome é bisseção. Aí, com isso daí, você vai conseguir intervalos, tal que a sequência de pontos médios que você encontra aí vai convergir para a raiz. Tem umas demonstrações aí, que é como é que funciona, eu não vou fazer, tá? Tá aí mais para a parte prática.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Quero abrir aqui um arquivo só para a gente fazer uma comparação, uma coisa que eu vou explicar para vocês. Esse exemplo aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Apresentar. Embora o que eu vou mostrar aqui ele é bem prático para vocês fazerem, no primeiro momento vocês têm que aprender como é que funciona o método na parte teórica, né? Nas contas, fazendo a conta ali na mão e com a calculadora. Aqui está o Excel, apenas para que a gente ilustre que a gente pode utilizar a ferramenta do Excel para encontrar essas aproximações, certo? Perceba aqui, ó, que a função é a mesma. X ao cubo menos 9x mais 3. Aqui no método da bissecção. Eu vou explicar isso num vídeo, né? Num vídeo e numa aula. Aliás, eu já tenho um vídeo que eu gravei no semestre passado. Eu vou até colocar lá um. Pronto, depois da aula eu vou colocar esse link para esse vídeo aqui como um bônus, assim, para vocês assistirem da aula de hoje. Que é esse método da bisseção utilizando o Excel. Por exemplo, nesse caso aqui, quem são aquelas variáveis que a gente estava usando lá? Ó, só escolher aqui um pincel para eu rabiscar. Lá a gente tinha, aqui a gente tem também, né, o A, o intervalo A, B, aí você vai ter esse X aí que vai ser dado com ponto médio também. Aí nesse caso aqui, eu calculei o F de A e o F de B nos intervalos. Porque não sei se vocês lembram, lá eu tomei o M como sendo F de A em algum momento e calculei o M vezes F de X. Certo? Para analisar se isso é positivo ou negativo. Ó, veja que aqui eu fiz essa conta. Peguei o F, peguei o A, que é 0, ou intervalo. Na primeira iteração é 0, o B é 1. O ponto médio é 0,5. Por que tem 4 casas decimais? Porque aqui no Excel eu defini com aproximação com 5 casas decimais, na verdade, né? Então, em vez de ele aparecer só 0,5, ele mostra 0,5 e mais 4 zeros. Quem é o F de A? É a própria função F, que é essa daqui, certo? Aplicada ao A, que é 0. Quando você aplicar no zero aqui, dá 0 ao cubo menos 9 vezes 0, só pessoal, 3, tá aqui, ó. 3, 1,00000. O f de b é aplicar no 1. 1 ao cubo é 1, menos 9 dá menos 8, mais 3 dá menos 5, tá aqui. O f de x é o f aplicado ao ponto médio, tá aqui, ó. F de x menos 1,375,000, certo? E o b menos a é 1. Só porque aqui tem um detalhe. Nessa primeira iteração aqui, não é a mesma daquele que está no livro. Deixa eu só voltar aqui, tá? No livro aqui, ó. Porque que lá no intervalo, você vai dizer, não, mas aí tá diferente, né, do que eu mostrei aqui no livro. É porque o livro, ele começou do 1. Ó, presta atenção. Ele começou do 1. Então, é como se esse passo zero, ele não fez aqui, ele já passou para a primeira iteração. Por isso que o x, que é 0,5,
o f de x é esse e o b menos a é 0,5. Óbvio que se a gente considerar o b menos a aqui, não como eu fiz lá, que era pegar o próximo intervalo menor, então a amplitude do intervalo, em vez de dar 0,5, como é que era para dar aqui, né? Ó. Opa. Aí ele vai dar 1, porque eu estou considerando o a como sendo 0 e o b como sendo 1. Agora, no próximo passo, quando eu pegar a metade do intervalo, 0,5, aí já vai dar o quê? Já vai dar os mesmos valores que estão lá. O ponto médio é 0,25, o f de A vai dar 3, dá menos 1,37500, o f de x, que é o f aplicado a esse x aqui, vai dar 0,76563, e o b menos A vai dar a metade. Aí veja só, dependendo de quanto eu quero na minha precisão, se eu quiser um epsilon de 3 casas decimais, ou 0,01, então eu tenho que ver aqui, que eu vou parar quando eu obtiver um f de x menor do que o erro, menor do que o epsilon. Perceba que nessa conta aqui, ó, ele tem uns valores negativos, aí um positivo, um negativo, um positivo. Tem uns aqui que fica positivo 3 vezes seguidas, e depois fica negativo de novo. Aí tem uns valores aqui que tem 2 casas decimais, ó, 0,06, mas aí eu vou querer colocar um zero a mais. Então, no caso, dependendo. Essa tabela aqui eu não me lembro qual foi o erro que eu estava procurando. O ideal é que a gente escreva aqui em cima, aqui do lado, os dados, o A e o B e o erro que a gente quer, porque fica mais claro. Aqui eu não me lembro qual era o erro que eu tinha colocado nesse exemplo. Mas a vantagem de se fazer no Excel é que a gente pode definir isso muito facilmente, certo? A gente pode modificar, inclusive, de uma forma bem fácil. Por exemplo, eu posso fazer com que as minhas casas decimais, em vez de ter 5 casas decimais de aproximação, eu posso diminuir, ó. Eu posso clicar aqui para aumentar, posso clicar aqui para diminuir. Suponho que eu quero a aproximação apenas de 3. Percebe que a tabela toda mudou. Veja que quando chegou aqui, ó, na 10ª iteração, deu 0,001. Eu posso pedir menos ainda. Então, aqui, ó, ficou só 2 casas decimais. Vamos aumentar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui ele já tem esses problemas aqui, é por conta da espessura da célula. Quando você larga assim, ele volta a mostrar. Então, veja que aqui já tem muitas casas decimais, tá vendo? A gente pode ver o número com mais casas decimais. Então, você pode definir isso no Excel, tem essa vantagem, certo? Aí eu vou explicar isso também em alguma das aulas. Embora eu já tenha uns vídeos falando sobre isso, eu devo gravar mais outros, tá bom? Eu acho que eu não vou misturar a aula com o método de Newton, não. Tem o próximo método que eu ia falar, o método de Newton. Aqui no material, ele fala do método da falsa posição. Não sei se eu vou falar dele. A gente também precisa avançar. Nós já iniciamos o mês de abril. Até o final de maio a gente tem muito assunto. Tem o método da falsa posição. Talvez seria bom eu gravar uma aula, talvez explicando ele, porque assim, a gente tem que avançar nesse conteúdo para terminar esse capítulo. E como ele é um pouco longo, tem um método ponto fixo, certo? Tem um método... Agora, assim, todos eles começam parecidos. Tem essa questão da interseção, tem alguns aí que modificam um pouco, assim, são um pouco mais diferentes. Aí, desses métodos, vai ter material que eu vou digitar aqui, tá nesse livro aí que a gente está usando, mas também eu tirei de um outro, então, um complemento que está aí. Vai ter vídeos fora das aulas e vai ter também essas aplicações usando o Excel, tá bom? E vai ter exercício para vocês fazerem. Então é isso. Então hoje ficou explicado o método da abscissão. Na próxima aula eu vou explicar o método de Newton, certo? Já tem um material mais ou menos digitado do método de Newton. Eu vou postar também. Estou devendo aí postar esse material do método de Newton. Estou devendo postar aquele terminozinho da explicação do aritmética do ponto flutuante. E agora eu também estou devendo uma explicação do que a gente pular aí, talvez, e também como usar esse Excel. Embora eu já tenha os vídeos, eu vou postar lá os vídeos para vocês assistirem.
Aí lá eu explico como é que faz isso no Excel, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, tá certo? Parar aqui a apresentação e a gente continua na quinta-feira. Alguma dúvida, alguma pergunta? José, esse material tu vai postar ainda hoje, é? Qual deles? Tudo Digitar? não. Não, não, não. Assim, eu até poderia. É porque eu usei ele no semestre passado, já tenho ele quase pronto. Mas eu queria dar uma olhadinha antes para ver se eu vou adicionar alguma coisinha a mais ou não. Se eu postar ele hoje e amanhã eu perceber que eu poderia adicionar um exemplo a mais, então corrigir alguma coisa que esteja escrita errada, amanhã dá tempo eu fazer isso. Mas no máximo, quinta eu já devo enviar. Porque assim, o que eu vou postar lá não é esse da aula de hoje. Esse método de sessão tá aí no livro, eu não tenho ele digitado. Agora o do método de Newton é que eu tenho. Mas como a aula do método de Newton só vou dar na quinta-feira, então eu ainda vou olhar se eu vou usar esse material igual que tá lá ou se eu ainda vou fazer alguma pequena modificação. Aí você espere aí que daqui para quinta eu posto. Tudo bem? Certo. Pois é isso. Então a gente se vê na quinta. Boa noite. Gessel, tinha falado de uma lista do início do conteúdo, ainda vai colocar? Sim, vou. É o que eu falei no início da aula. Eu estou devendo aí um material, umas listas de exercícios, umas coisas. Daqui para a semana que vem eu devo estar postando várias coisas. Aí eu vou avisando. Ok, obrigada. Pois é isso. Então vou encerrar até quinta. Tchau.